Oiê! Mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Estamos aqui com Roberta Santo, dê um oi. Oiê! E Roberta Lasno, o que você ia falar? Não, eu aqui de novo. Eu queria falar da camiseta, né? Porque, sei lá, faz um tempo que eu não falo da camiseta e eu fiquei tão feliz com ela, que eu acho que tava na hora. Pra quem tá vendo a gente no YouTube, ó. Camiseta bonita, a gente hein? tem uma camiseta bonita aqui, ó, do Pod Mãe. Você quer contar o incidente da camiseta? Ah, não sei. Eu acho que vamos fazer um making off aí, pessoal. Ela gostou ela tanto bonita, da camiseta. Mas não pode lavar. Ela gostou tanto que lavou, saiu o negócio do Pod Mãe. Não vamos contar onde que foi feita. Não, a gente não vai contar quem foi. A fábrica não conta. A gente vai... Você vai me devolver? Eu vou. A gente tá que testando bom. outras formas de aplicação da eu pensei camiseta. que era outras formas de lavagem. Pessoal, hoje eu tô super tranquila. Eu passei bastante perfume. Eu não vou lavar. Não, gente, a gente pegou duas pra ela, vai. Sim. Graças a Deus, porque a outra caiu o negócio. Eu pensei que tinha sido a sua, Gabi, no começo. Não vi que era. Eu não lavei, confesso, mas tô cheirosa. Viu? Eu fiz a mesma coisa que a Gabi fez na outra, né? Nos outros episódios. Eu não vou lavar desta vez. Tô cheirosa, pessoal. É sobre isso. Né? E Roberta Lasno, dê um oi pro pessoal. Olá! Gente, depois de tudo isso, vamos começar o episódio. Estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Carla. Ela é Nutri Materno Infantil. É que era um nome longo. É nutricionista, gente. Nutricionista. De crianças. De crianças. É isso. Simples assim. Simples assim. Seja bem-vinda. Obrigada, mulher. Conta um pouquinho pra gente da sua história, como que você começou, onde você trabalha. Uau. Bom, são 12 anos que eu atendo gestantes, bebês e crianças e casais que estão se organizando para gestar. Porque a gente sabe que faz muita diferença ao longo da vida. Se a gente aprende a comer, não precisa reaprender, né? Exato. Então, eu sempre falo, quando a gente faz bem feito desde o início, a gente não vive atrás de reeducação alimentar, porque acaba não fazendo sentido. Uhum. Então, cresceu, eu não faço a mínima ideia do que fazer com adultos. Mas você atende adultos? Não. Né, eu encaminho, que fica mais fácil, né? Quando a gente foca, a gente faz melhor, né? E aí, 12 anos que eu atendo, tenho um filho também, que é o Mário, que é um outro aprendizado. Sem dúvida. Né? Tudo que a gente sabe na teoria, a gente aplica na prática. Dá certo, eu posso dizer que sim, que dá, mas é muito desafiador. E trabalhoso. Muito, faz parte, A né? maternidade né? Se ele dormisse, seria mais fácil, mas ele não dorme. Então, cada um tem o seu jeitinho. Não é? Exatamente. O que não tem é maternidade sem perrengue. Cada um tem o seu. Alguns Sim. têm com comida, eu tenho com sono. E é isso, vambora. Cada história é única, né? E cada criança tem uma personalidade, não tem como. Isso não significa que um filho deu certo, o segundo também vai ser igual. No caso aqui não vai ter segundo, que é pra eu conseguir dormir, espero. Mas é cedo ainda, seu filho é pequenininho. O filho dela tem 2 anos só, ela tá naquela fase de assustada ainda. De negação. Tá assustada. Depois esquece. Eu conheci a doutora Carla através da outra doutora Carla que veio aqui, que é fonoaudióloga, porque a minha neném tem dificuldade alimentar. Pera só um minutinho de novo. Vamos reformular. Reformula a sua frase. O que eu fiz? A Maria Alice é o quê? Eu falei neném de novo? Falou. Ai, gente. Ela já tem 4 anos, ela não é mais um bebê. É uma criança. É uma Exato. criança, ela tem dificuldade alimentar desde 1 aninho, desde que ela era um bebê. Eu gostaria de pedir pra vocês que estão nos assistindo, Ouvindo. nos ouvindo, nos ajudando a divulgar este podcast. Vamos ajudar a Roberta a entender que a filha dela é uma criança. Isso. Obrigada. Obrigada, de nada. Continuando. A Maria Alice, a criança da Roberta, tem dificuldade alimentar. É isso. Sim, E bastante. a Carla ajuda nesse processo. Conta pra nós este case, Maria Alice. Na verdade, a Maria Alice ainda não chegou, né? Quando a gente atende casos de dificuldade alimentar, passa primeiro pela Carla, minha xará, que é a fono. Que esteve aqui. Isso, que ela teve aqui, acho que na Páscoa. Isso, né? Eu assisti foi. vocês. E é só no final do tratamento, ou quando precisa já de alguns ajustes que vem pra nutricionista. Ou faz o caminho inverso. Chega pro nutricionista, chega pra mim, e aí quando a gente
entende que tem alguma demanda extra, alguma demanda de outros ajustes, a gente passa pra fono. Eu brinco com a Carla que a Carla cuida da boca e do corpo e eu cuido da mãe, né? Eu cuido da família, né? De toda a organização da refeição, de como conduzir o momento, como organizar, como se preparar e como lidar de uma forma um pouco mais tranquila, porque só quem tem uma criança, né, que passa por desafios alimentares sabe. O que eu realmente sinto é que a mulher se sente muito incapaz. Né? Porque a gente nutre na barriga e a gente nutre no nosso leite ou não. E quando o nosso filho não come, a nossa sensação é de puro fracasso. Né? Sim. A realidade é essa, né? É como se a gente estivesse errando e não como se tivesse algo que é muito maior do que a gente. Então, o nutricionista, ou a nutricionista, ou eu, né? Nesse caso, a gente ajuda justamente nesse processo de organizar o espaço para que a criança decida ou não comer, né? A gente ajuda nessa aproximação. Porque às vezes na nossa ânsia de fazer o melhor, porque é isso que a gente faz, né? O melhor que a gente pode, a gente acaba tendo atitudes que mais afastam a criança do que aproxima. Né? Verdade. Um pouquinho antes de eu chegar aqui com vocês, eu tava conversando com uma família, né? E ela falou, Carla, eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, você dá parabéns quando seu filho respira? Você fala, ai, que lindo, você respirou, parabéns. Você respira mais um pouco? Não, Carla, isso é um absurdo. Eu falo, também é um absurdo quando a gente fala isso para comer. Porque comer é um ato tão natural quanto respirar. Sim. Então, quando essa criança não come, que você fala, ai, come mais um pouquinho, ai, parabéns, comeu tudo, ai, que lindo, olha como você come. Você tá tirando um pouco dessa naturalidade que deveria ser o comer. Então, para algumas famílias, o processo vai ser mais fácil, para outras, um processo um pouco mais difícil. Mas o que eu digo é sempre o seguinte, a gente só tem duas escolhas. Ou a gente tem um curto caminho longo ou um longo caminho curto. Então, curto caminho longo, a gente faz a introdução alimentar, que vai até os 2 anos, da forma que dá, sem pensar muito. 7 meses, 8 meses, comeu, vamos embora. E essa criança se torna um ser humano que vai ter um longo caminho para aprender a comer depois de adulto. Ou a gente faz o longo caminho curto, que a gente se organiza, entende, busca apoio, até esse fim da introdução alimentar, que é aos 2 anos de vida, e não aos 6, 7 meses, como a gente imagina, para que essa criança se torne um adulto com um curto caminho. Então, ele aprendeu a comer. Não tem como passar aperto depois, né? Se a gente faz uma estrada bem feita, o resto se ajeita, né? Então, é mais ou menos esse o caminho. É por aí. É difícil. E engraçado, porque, por exemplo, realmente, quando você comentou da introdução alimentar até 2 anos, a Maria comia muito bem até 1 ano e 2 meses. Comia fruta, trocava batata frita pelo brócolis. E aí, quando deu 1 ano e 2 meses, ela começou a parar de comer tudo. Tudo, assim, pra mim. Eu comecei a entrar em desespero. Só que aí, o que acabou acontecendo? Eu não busquei ajuda, até porque também foi uma fase que foi o início da pandemia. E aí eu brigava, né? E aí, na verdade, eu fui afastando ela cada vez mais. Mas ela não comia nada nunca? Como é que é essa relação? Eu não sei. As minhas comem bastante sempre. Então, é o contrário. Quando ela era bebezinha... Não troca nem o brócolis nem a batata, quer nem as duas coisas. As duas coisas. Pra que trocar, gente? Vamos ter tudo. Então, a Maria, assim, ela nunca foi de comer tudo, Mas, por exemplo, até 1 ano e 2 meses, ela pegava a sopinha, abria o bocão pra receber o alimento. Ela ainda pegava, várias vezes o brócolis mordendo com a mão e tudo mais. Né? Quando deu 1 ano e 2 meses, ela, não sei se ela começou a enjoar da comida, ela já não queria mais a sopinha, ela já não relava mais nas frutas. E você ia comer, ela fazia não, e fechava a boca e chorava. E, se não me engano, eu acho que ela já falava TT. TT. Mas é que o leite é mais fácil, né? Aí um dia eu fui no pediatra, nessa briga toda, quando deu 1 ano e 2 meses, 3 meses dela, o pediatra falou, não, a hora que ela pediu TT, não dá. Enfim, eu fiz isso. Eu fiquei 2 dias sem dar, a menina quase desmaiou. Ela entrou assim, ela ficava mole. Eu falei, não vou fazer mais isso. Eu vou dar comida, pelo menos ela tá viva.
E aí foi depois de um tempo que uma pessoa me indicou a doutora Carla, que é fono, e eu comecei a ir nela quando a Maria tinha 2 anos já, 2 anos e pouco. Então ela ficou quase 1 ano sem comer nada. Ela tomava leite. Aí o que acontecia muito? Eu brigava pela primeira colherada, ou a primeira mordida. Aí era uma briga, ela experimentava e aí ia. Aí ela depois comia normal. Só que cada vez foi ficando mais difícil a primeira colherada. Cada vez mais e mais e mais, até a hora que eu não conseguia mais dar a primeira. Então ela ficou 1 ano assim nessa briga, e foi quando eu fui na doutora Carla. Ela melhorou bem na doutora Carla, em aproximação e tudo mais. A única coisa que nós não conseguimos foi fruta. Eu acho que eu tinha ainda ter que ficar um período maior ainda com a doutora Carla no quesito das frutas. Mas eu também eu comecei a relaxar um pouco, sabe? No sentido de tipo, você vai tomar o TT? Então toma o TT, eu vou ir oferecendo para que ela vá sentindo vontade, né? Porque até então eu comecei a pressionar. Eu queria que ela comesse. E eu falava, não é possível que essa menina não come. Tanto que nós viajamos a semana passada, ela comeu, teve dias que ela tomou só o TT. É o correto? Não, só que nos outros dias ela comeu bem. E eu comecei a relaxar. Então eu senti que quando eu comecei a ficar um pouco mais relaxada, ela começou a se desafiar a colocar outras coisas na boca, a experimentar outras coisas. E vem fluindo, né? Eu vejo que a cada dia ela come um pouco mais. Antigamente, eu falava assim, Maria, vamos comer? Não vamos comer. Ela brigava quando chegava perto da cozinha, ela não queria. Hoje ela já fala, mamãe, me dá alguma coisa pra comer, eu tô com fome. Eu quero comer alguma coisa, já não é mais o TT. Uhum. Mas assim, foi um processo. É um processo longo e que muitos dos alimentos, ela come bastante proteína, o que é uma coisa boa. Ela não come muito açúcar, mas ela já não come frutas e verduras. Uhum. Então, eu tento colocar, por exemplo... Mas vocês comem? Eu como. Em casa, come? Tem época que eu como mais, tem época que eu como menos. Mas... Porque eles são muito visuais, né? Sim. Tipo, eles olham tudo que a gente tá comendo. Então, ela fala, mamãe come, Maria não. Tanto que uma vez eu mostrei pra ela comendo banana. Ela fala, Maria nenê come banana. Maria grande não come banana. Então, mas eu consegui, por exemplo, um mamão batido no leite. Isso ela adora. Uhum. Isso vai. Mas... A fruta, ela existe em algum momento, só não da forma que você gostaria. Eu acho que tem uma coisa que é bastante importante que eu converso com as famílias, em especial com as mães. Eu não falo muito de mãe, eu falo dos cuidadores, né? Porque, enfim, não é só tarefa nossa, mas é muito nosso de mãe, né? Que é essa obrigação do nutrir, e a gente acaba idealizando uma forma da criança comer. Então, eu queria um bebê chicória. Nossa, bebê chicória tem muitos anos já, mas enfim. Eu queria que meu filho comesse a banana inteira e descascasse, e fosse assim, pedisse 3, 4 bananas, ou que meu filho fosse igual a filha da Roberta, que come tudo, né? Eu evito as 3, 4 bananas. Elas pedem. Eu mais uma, mas não, tá bom, gente. Né? Tá bom, uma só tá ótimo. Então me dá uma maçã. E a gente acaba idealizando uma forma, mas o fato é que não existe, ou se existe, eu desconheço, um ser humano que coma efetivamente de tudo, né? Tudo. Né? E aí a gente vai modulando. Então, poxa vida, não come mamão, mas tá tomando com leite. Aí são pequenos ajustes. E uma coisa, Roberta, que você falou que faz todo sentido, grande parte das dificuldades alimentares, elas são mais visíveis a partir de 1 ano. Porque, naturalmente, diferente do senso comum, uma criança de 1 ano, ela naturalmente come menos do que uma criança de 10, 11 meses. Ela cresce menos, ela ganha menos peso. Ela triplica o seu peso de nascimento por volta de 1 ano. Depois, nunca mais ela vai triplicar o seu peso. Né? Depende. Ela vai triplicar em 1 ano, não vai. Tenho cá minhas dúvidas. Triplicar em 1 ano não vai. Ela não chega com 1 ano com 10 quilos e com 30 quilos com 2, né? Mas assim, ela triplicou de 3 para 9 no primeiro ano. Sim. Ela ganhou 50% do seu tamanho no primeiro ano de vida. Isso não vai mais acontecer. Então, o apetite, ele reduz. E a gente, naquela expectativa de que a criança continue comendo aquele volume, aquela quantidade, aquela variedade, a gente se frustra e aí a gente começa com o aviãozinho e termina com o foguete da NASA. Cada vez mais difícil a primeira colherada, né? Então, o que eu tenho pra te dizer é que sinto muito que você tenha ouvido sobre o leite, né, pro pediatra, porque não tem solução fácil, não tem caminho simples, e deixar uma criança com fome
não funciona. Nossa. Você sentiu isso, né? A criança, ela não vai comer por fome. A criança come por outras razões. A prioridade dela não é comer, é brincar. Exatamente. Então, se a hora de comer é a hora da tortura, é a hora difícil, puxa, eu vou negar cada vez mais. Então, por isso que o brincar funciona, por isso que ir pra cozinha funciona. Funciona imediatamente? Claro que não, né? Porque a criança, ela é muito mais da observação do que da ação nesse início. Então, é um caminho bem longo. E, de novo, a introdução alimentar acaba com 2 anos. Não acaba com 8 meses. Agora come 4 refeições, acabou. Não acabou. A gente troca esses estímulos. Então, uma coisa que eu falo, e não é puxando sardinha para o lado da nutrição materno-infantil, não, mas é entender realmente o valor, é que se a gente faz os estímulos corretos, muda os estímulos, entende cada etapa, entende que uma criança, por exemplo, com 1 ano, é uma criança que ela vai começar a cuspir. Ela tá treinando o lateral dos seus novos dentes. E aí, cada vez que ela cospe, você fala, não é pra cuspir, comida que não é assim, você afasta. Entender que uma criança de 18 meses vai pôr a colher na boca e vai devolver pra ter certeza do que tem na boca dela, pra ver se ela não foi enganada. Sim. Né, que faz parte, traz um pouco de alívio. Então, a gente troca os estímulos. E também, Carla, me corrija se eu estiver errado, mas introduzir comidas que efetivamente sejam saborosas, em geral. É claro que cada um tem um paladar, cada um tem uma história, sem dúvida. Mas, por exemplo, purê de batata é um ganho. É o campeão. O jiló não é. Engraçado, meu filho não come purê. Não, então, mas eu queria muito que ele comesse purê de batata. O macarrão é mais gosto popular. Popular que eu digo, as crianças absorvem melhor do que, sei lá, um vatapá. Tô inventando aqui. É porque tem muito tempero, isso, aquilo. Então, eu acho que também você introduzir no mundo da criança comidas fáceis, né? Eu acho que também é um ganho pra mãe, né? Do que efetivamente eu faço a comida pra mim e minha filha vai comer a mesma coisa. Meu filho vai ter que comer a mesma coisa. Não sei. Na verdade, não assim, sei. Não, faz sentido. É mais fácil pra todo mundo que todo mundo coma a mesma coisa. Sim, até pra lógico. criança criar essa identidade alimentar. O que geralmente acontece, Roberta, é que no começo da vida a gente faz muita comida do vapor, né? Pro bebê, a batata, a cenoura, a comida do vapor, e a criança tá precisando justamente disso. Que você falou, comida gostosa. A comida, os temperos, eles são bem-vindos desde o início, desde os 6 meses, mais os sinais de prontidão. Que é quando a criança mostra que ela tá pronta para comer, eles são muito bem-vindos. O sal ainda não, mas os temperos em geral são bem-vindos. Então é isso, se a comida tá gostosa, para a criança é um atrativo a mais. Se ela não tá vindo para a mesa no momento do sono, ou no momento que ela tá no meio da brincadeira e você tira ela, põe ela assim no cadeirão, agora deu 11 horas. Quebrou, né? Então, a comida, ela faz muito sentido de ser gostosa, de ser mais atrativa. O macarrão, eu brinco que é o concurso, não tem tempo ruim. Como gostam de macarrão, é bom, né? hein? Benza Como Deus. gostam. E vai que vai. Vai. Eu falo que macarrão e ervilhas, dessas congeladas que a gente compra, é chave. Tem que ter em casa. Jura? É que como eu não como ervilha, não sabia. Pepino também, né? É super fácil pepino de ter. vai bem, né? Pepino a Eva gosta. Não, gosta de pepino, macarrão. Macarrão e Eva ervilha come vão tudo. mais, assim. Macarrão e ervilha. Puxa, eu vejo das outras crianças que eu acompanho. Descongelou ervilha no micro-ondas, espalhou pra criança pensar quando tem 9, 10 meses, ou quando a criança tá maior. Vai que vai. É uma comida muito chave de ter em casa. Assim como macarrão, né? Sim. Eu tenho tido dificuldade, por exemplo, com a Maria, de ir nos locais. Por exemplo, ela come bem proteína. Então, carninha, bife, almôndega, carne moída. Franguinho aí tem que ser o empanadinho, né? O frango normal ela ainda não consegui fazer com que ela coma. E o peixinho, né? Então ela come. Aí arroz com caldo de feijão. Se tiver os grãozinhos, ela não quer. E o macarrão. Então ela fica muito... E ovo, né? Então ela fica bem focada nesses alimentos. Mas, por exemplo, você vai sair. A gente foi num buffet, né? Vai ter um buffet num hotel e tudo mais. Por exemplo, a minha afilhada, ela pega uma lasanha, ela pega um canelonezinho, ela corta e come, ou um pedaço de pastel que seja, que não é um alimento lá muito saudável, mas ela experimenta. Ou qualquer coisa de pão. A Maria Alice não experimenta nenhum tipo de pão e
nenhum tipo de massas. Ela não experimenta. O máximo que ela chega é numa pizza de queijo. Então, eu tenho bastante dificuldade de como lidar com ela nos ambientes. Por exemplo, ontem a gente teve que parar o carro, não tinha onde almoçar. Nós tivemos que parar um carro num posto de gasolina. Não tinha comida. Eu não consegui dar nada pra ela. Eu pedi pra eles... Come salgadinho, Doritos, um Fandangos. Doritos come. Ah, tá. Não, porque eu tô Bem achando saudável, que eu vou né? pedir pra... Bem saudável. eu vou pedir pra Maria Alice fazer uma tabela nutricional pra Betina. E aí, o que eu pedi? Eu Ela tinha um come tudo. macarrão no carro e pedi pra eles com carninha e pedi pra eles esquentarem o macarrão, porque assim, eu não consigo colocar pra ela nenhuma outra opção, tipo pãozinho de queijo. Não vai. Não vai. Eu não sei se tem algumas estratégias que eu posso fazendo pra introduzir, né? Uma coisa que é bastante importante da gente pensar, que a criança... Eu vou buscar um pouquinho antes da história do posto de gasolina, né? A criança, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de ritmo, de espaço e de função. Então, se a gente quer aproximar a criança, por exemplo, de um pão de queijo, primeiro ela vai precisar de ritmo, ela vai precisar saber o que vai acontecer, que vocês vão parar em tal lugar, que não vai ter outro alimento, que vai ter um pão de queijo que é mais ou menos assim. Como é que você imagina que é esse pão de queijo? Ela precisa de espaço, ela precisa de intervalos para que o corpo dela dê conta, porque a digestão de uma criança de 4 anos é uma digestão muito parecida com a nossa, só que eles usam menos energia. Então, eles precisam de intervalos. Oferecer comida várias vezes não é uma estratégia que aproxima incrivelmente a criança, mas que afasta. E ela precisa de função. Então, ainda que ela não coma o pão de queijo, ela pega, ela corta, ela pica e ela espalha as migalhas e ela junta no saquinho. Então, ritmo, espaço e função. Mas, uma coisa que eu te digo, para crianças que tiveram dificuldade alimentar ou que têm, é muito mais difícil elas se aproximarem de comidas novas fora do ambiente seguro. Então, fora de casa, o ideal é ter sempre um alimento seguro. Então, parou em algum lugar. Meu amigo, você tem ovo? Minha filha come ovo. Você tem um ovo aí para cozinhar? Ah, não vai dar para cozinhar? 1 minuto no micro-ondas, no potinho, ele se torna um ovo cozido aberto. Então, se isso deu, excelente. Mas sempre ter um alimento amigo. Então, momentos de viagens, momentos esses fora do esperado, a criança que não tem dificuldade alimentar é uma criança, como a Betina, né, ou o meu filho, é uma criança que ela vai estar mais receptiva a provar. Porque a gente diminui a tensão em cima dela. Não, Eva comeu tudo no resort. Tudo. Cada dia tinha um negócio diferente. Era cada dia um negócio diferente. São crianças um pouco mais tem um ano. destemidas, né? Tudo. E ela come tudo. A gente dava pra ela e ela pega tudo. A gente cortava, ela pegava tudo assim com a mão e algumas Maria, não. coisinhas que a gente dava na Só que aí, se a gente usa essa mesma lógica, por exemplo, pra Maria, não vai funcionar. Não. Porque uma criança Ela que fala, "Não passou quero, por mamãe." isso, Exato. uma criança que passou por essa dificuldade, ela vai precisar se sentir segura. Então, ela não é a criança aventureira. Então, tem algumas perguntas que a gente acaba fazendo quando a gente acompanha em consultório que ultrapassa a questão boca, a questão corpo. Ela vai além. Então, por exemplo, quem é o seu filho? Né? Acho que esse é um exercício bom até para quem está ouvindo. Meu filho é uma criança mais para fora ou mais para dentro? Se meu filho vai no parque, ele solta a minha mão imediatamente e vai pro escorregador e escorrega sozinho? Ou é aquele que vai ficar perto de mim observando até ir brincar? É aquela criança que vai pro brinquedo mais alto ou é aquela criança que fica só no tanque de areia? Isso não tem nada a ver com a comida, se você olhar por fora. Mas no fundo tem tudo a ver. Porque uma criança que ela é mais cautelosa é uma criança que ela vai criar mais argumentos para não experimentar. Eu não posso falar a palavra experimenta pra ela. Porque é traumático. Não posso. É eu tenho que usar traumático, qualquer outra palavra pra oferecer pra ela do que experimenta. Não posso. Isso vale para todo mundo, né? Então, ao invés de a gente perguntar, experimenta isso, pergunta, qual desse prato aqui é mais duro? Qual você acha? Qual desse prato, sabe? A gente vai criando outras estratégias. Mas, por exemplo, se eu tenho uma criança muito aventureira, uma criança que chegou e vai pro escorregador e nem te olha. Uma criança que nem dá tchau pra você, uma criança que vai pro mundo, uma criança que é do mundo, ela é mais receptiva pra comida. Então, eu uso um tipo de estratégia. Se essa criança é uma criança mais para dentro, é uma criança mais cautelosa, eu vou usar um outro tipo de estratégia. Então, a gente tem estratégias distintas para casos distintos. Então, por exemplo, a sua filha Eva, né? Então, a Eva com 1 ano, ela tem 1 ano e quanto? 1 ano. 1 ano, né? Então, é do mesmo mês que meu filho. Então, uma criança de 1 ano, ela ainda tá no auge do cadê? Cadê o mundo? Cadê? Então, a partir de 1 ano, ela quer se sentir pertencente. O que você comer, ela te acompanha. Só que o que acontece? Às vezes, a gente pega e continua oferecendo as mesmas comidas que a gente dava antes. E a criança começa a se afastar. Porque o que ela mais quer é pertencer.
Se você estiver comendo o arroz e ela estiver comendo brócolis, ela vai olhar e vai comer o arroz. Daqui 1 mês, ela não vai mais comer. Porque ela quer pertencer. Então, é muito natural que a gente se perca com 1 ano de idade. E aí, essa criança se perca junto com a gente. Por isso que as dificuldades alimentares, elas começam, em grande parte, não é geral, não é 100%. Algumas crianças têm questões de deglutição, de mastigação. Existe sim, e tem muitas. E outras não. Outras são só questões comportamentais mesmo, que vira essa chavinha com 1 ano. O que eu digo é, a criança que não tá comendo, em algum momento ela vai comer. E a que tá comendo demais, se prepara, porque em algum momento isso vai acabar. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Mas eu sempre falo, filha, não tem necessidade. Você tá com fome? É gula. Não tem necessidade, não tem. Tem coisas assim que não tem. Mas as duas? Sabe? As duas. Uma é magra, a outra já é gordinha. Mas a outra mesmo assim, tipo... sentou pra comer, eu quero... Mãe, e elas comem comida mesmo, bastante comida. Não come bastante porque a gente não põe no prato, mas é aquela coisa da atenção, sabe? Tipo, senta, come e já olha. Tem mais. Mas meu Deus do céu, acaba de comer. Primeiro você come, veja se você está com fome ainda, pra depois perguntar se tem mais. Mas não, já senta perguntando se tem mais na panela. Calma, nem comeu. Nem deu tempo, né? Você não pode, sabe? A minha sobrinha é um barato, então, gente. Eu acho que rola um exagero também, sabe? De ambas. Aí eu sempre falo, não tem necessidade. Você não tá com fome, é gula, e gula não vai passar. Não vai passar. Porque eu tenho família obesa, obesidade mórbida, e a menor já puxou tudo isso de mim. Então, assim, é muito complicado. É uma briga com a balança eterna. Então é bom aprender cedo, é o que eu falo. Quanto mais cedo vocês aprenderem, melhor é na fase adulta, porque vai ter o estirão, né? Elas vão conseguir vencer aí. Mas na fase adulta, não. Se continuar com essa mente. Sim. A minha sobrinha é um barato. A gente tava sentada assim, a gente tá aqui comemorando. Ela olhou assim, mas não é festa. A gente não tá comendo. Errada, ela não tá. Tem festa, a gente come muito. Sem comida. Não tem festa. Ela é muito... Não, e ela provavelmente tem alguma compulsividade, assim, de ansiedade. Porque ela come muito pra idadezinha. Ela tem 4 anos também. Ela come demais. Ela é muito fofa. Uma coisa que é muito difícil da gente entender, né? Pelo menos no início da vida, até os 2 anos, né? Que a gente tá falando dessa construção, é que a criança, ela nasce sabendo se autorregular quando ela não é estimulada, nem para mais e nem para menos. Então, todos nós nascemos com isso, mas a gente perdeu ao longo da vida esse senso de fome e de saciedade. Então, como é que a gente perde isso? De uma forma muito simples, né? É muito fácil perder esse senso de fome e saciedade. Então, quer ver só? Eu que sou dos anos 80, lá do começo dos anos 80. Olha, aviãozinho, come mais um pouquinho. Ai, a vovó vai ficar tão feliz se você comer mais uma. Olha o seu irmão, como o seu irmão come bonito e você não. Ai, mas se você não comer... Então, a criança vai parando para pensar assim, opa, eu não vou comer pelo meu estímulo de dentro, eu vou comer pelo meu estímulo de fora. Então, às vezes, quando chega uma criança com 4, 5 anos, com alguma demanda de estar comendo demais, a gente resgata lá para trás. Não sei, Carla, aí eu vou precisar de uma ajuda, de verdade. A minha filha mais nova, que é justamente quem mais puxou, né, meu corpo e etc., ela não tem saciedade. Nunca teve. Saciedade é uma coisa que ela nunca teve. Ela não tinha de beber, ela não tinha no leite, ela não tem na comida, ela não tem. Você tem que falar, filha, é isso. Tanto que assim, ela come 1 colher de arroz, 1 colher de feijão e uma carne do tamanho da palminha dela e a salada. Então, ela come a salada separada, porque ela sabe que a salada ela pode comer mais. E se você deixar ela comer o quanto ela quer, ela não vai pular nenhuma refeição? Você já testou? Não vai. Mas não você já vai, testou? Já, e ela tá sempre com fome. Ela acaba de comer, juro por Deus, dá 1h30. Ela fala assim, mãe, eu tô com fome. Ela tá com fome como? Faz 1h30 que você comeu, é impossível você tá com fome. E aí, o que vocês fazem? Não dou comida. Eu falo, filha, é impossível você estar com fome. Pensa bem. É gula. É alguma não é fome. Não é possível 1h30 depois que você comeu uma comida saudável, que efetivamente enche o estômago, vamos chamar assim, você tá com fome. Eu acho que aí nesse caso é bem importante checar a mastigação e checar os outros estímulos. Porque, por exemplo, tem sido muito comum, principalmente agora com a pandemia,
das crianças, além de terem pouco estímulo expansível, né, de brincar um pouco menos, agora tá um pouco mais livre, né, mas um pouco menos, essa criança, ela vai usando recursos orais, então ou rói unha, ou busca coisas que vai enchendo a mão várias vezes, ou quer sempre ocupar a boca. Então, realmente, e esse senso de fome e de saciedade é algo que a gente vai perdendo com o tempo por conta dos estímulos externos e também porque essa questão social. Então, poxa vida, numa festa e não tem comida, mas como assim, né? Não, mas é tão da cabeça da criança, que eu acho que é bem psicológico mesmo, porque assim, na sexta-feira, a gente tava num centro de convivência lá no prédio, não sei o quê, vai pedir pizza ou vai pedir esfirra? Eu falei, gente, pra mim tanto faz, pizza e esfirra é a mesma coisa. Tipo, é tão gordo quanto. Foi a minha tradução. O que vocês pedirem é gordo, eu não vou comer. Mas, ok. Pra mim, tanto faz, ainda falei. Ela levantou, porque ela ia no parquinho brincar, ela levantou e falou assim, eu quero dois pedaços de pizza de queijo e 2 esfirras de queijo. Ela já escolheu. Falei, querida, mas não tem dois. Ou é pizza ou é esfirra. Ela ouviu os dois, ela queria os dois. Olha que louca. Eu falei, filha, não tem os dois. Não, mas eu quero 2. Eu falei, vai brincar, vai brincar. Não foi convidada a escolher agora. Não foi convidada a escolher. E ela quer o quê? Ela quer 2 esfirras de queijo ou brócolis 2 ela não quer. Não, pior que o brócolis ela quer também. Ela quer também. Mas, assim, ela queria a mesma coisa. Você concorda? Que no resumo da ópera é a mesma, é muito parecido a esfirra da pizza com queijo em cima? Ela idealizou alguma coisa ali que ela queria, né? Mas uma coisa pra gente ficar bastante de olho também, mas não tem relação aqui ou aqui, eu acho que é uma relação geral, mas é pra gente observar o que essa criança quer dizer. Porque a criança que não tá comendo, ela quer dizer alguma coisa, e a criança que tá comendo demais, ela quer dizer outra coisa, né? Então, por exemplo, não conheço as filhas de vocês, né? Então, tô falando de uma forma muito abrangente, até pra não ser mal interpretada. Mas às vezes a criança come cada vez menos porque ela observa que ela recebe muita atenção quando ela não come. É alguém sentado do lado dela o tempo todo, é alguém lá, uma refeição longa, então às vezes é o momento que ela mais tem atenção, é o momento da alimentação. Então, poxa vida, se eu comer, eu vou receber menos atenção. Então, por exemplo, eu trabalhei em escola, sempre junto com o consultório, eu era supervisora escolar da prefeitura, e era muito nítido que a criança que menos comia da turma era a que mais recebia a atenção da professora no momento. Então, numa turma de 20, tudo que você quer, você é a preferida da professora. Claro. Então, ela já sabia que quando ela comesse um pouco mais, a professora ia buscar atenção, ia dar atenção para outra criança. Então, a gente percebe isso. E a criança que está comendo demais também, né? Então, ela está comendo demais porque tem sempre alguém, não, você não pode comer isso. E quando a gente está assim, a gente também está dando atenção. Então, desviar e dar atenção em outros momentos, não estou dizendo que não dá, mas observar mesmo e reduzir o momento, trazer com mais naturalidade o momento da refeição e dar ritmo, espaço e função para a criança, pode ser um caminho, mas não é um caminho do dia para a noite. Sim. Então, poxa vida, ela não sabe parar de comer, não sabe o quanto é o suficiente. Eu acho que ela não tem saciedade, de verdade, assim, comi e estou satisfeito, ela não tem. E aí, Carla, de verdade, eu entendo essa questão, né, da atenção e etc, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho saciedade. Eu não sei o que é falar, eu vou parar de comer porque eu tô com a barriga cheia. Sabe assim, aquela coisa? Não existe. Não existe. Eu posso começar a comer às 9 da manhã e terminar meia-noite e comer o dia inteiro e mastigar o dia inteiro. Eu vou comer o dia inteiro. Eu não tenho problema nenhum, assim. Eu não sente? Não sinto. Eu não sinto. Eu não sinto. Eu tenho 45 anos. Pra tipo, crianças, eu te garanto, eu não sinto. Assim, eu não tenho saciedade. Não tenho. Eu tô tomando um remédio pra emagrecer e a médica passou o remédio e tal, e passou um remédio que eu tinha que tomar junto, que eu ia ter muita ânsia. Ela falou, você vai ter muita ânsia, um desconforto e etc. Então você toma um remédio pra não ficar, né, enjoado o dia inteiro, porque atrapalha e tal. Não sentiu? Não, ela falou assim, mas assim, só toma o remédio nos pontos mais altos da ânsia, né, do enjoo. Zero enjoo? ânsia. Continuo morrendo de fome. Eu continuo morrendo de fome. Eu faço eu tomo um remédio, eu não tenho ânsia, e eu faço a dieta lá das calorias que ela pediu direitinho, por um objetivo maior. Acabou. Eu não tenho ânsia, eu morro de fome. Parece que eu não tomei remédio. Eu morro de fome. Mas isso é uma coisa pra ser bastante observada. Bastante. Porque assim, além de ter um impacto de vida toda, cara, a única coisa que você vai fazer do dia que você nasce até o dia que você morre, várias vezes por dia, é comer.
Se isso não te gera um prazer, se isso não te gera um conforto, se isso não te gera um abraço, fica muito mais difícil de viver. Eu sempre saio com fome. Né? É muito difícil de viver. Então, assim, tem técnicas que ajudam, eu não faço a mínima ideia como adulto, embora eu tenha estudado no Ambulim, que é o Instituto de Psiquiatria da USP, só de transtornos alimentares, né? De compulsão alimentar. Mas, por exemplo, com criança, a gente acaba usando bastante coisas tipo de qual o tamanho do seu estômago, vamos pegar uma bexiga, vamos mexer com água, vamos ver o que cabe de comida. A gente usa um pouco disso com muita frequência e respirar, né? Então, assim, respira, levanta o que você já faz. Levanta várias vezes se você quiser repetir. Isso. Mas primeiro mastiga, se percebe. Né? Mastiga 40 vezes, né? mastiga. Se percebe. Pra depois engolir. E ir conversando durante a refeição sobre outros assuntos, talvez faça com que a criança se sinta mais participativa, né? E aí desfoca um pouco da comida. Porque, por exemplo, se a gente vai num restaurante, né? Se a gente vai num restaurante, a gente não fica os 40 minutos, 50 minutos falando da comida. Né? Não tem lá o garçom, ai, come mais, abre a boca. Não tem. Você tá conversando de como é que foi seu dia, o que vocês vão fazer, um caso legal. Lógico. Então, trazer isso pra nossa vida ajuda muito as crianças. Porque quanto maior o foco pra comida, é tipo gato e rato. Mais vai fugir. Então, mais vai fugir do nosso controle, se é que a gente tem controle, né? Na verdade, acho que a gente não tem controle nenhum com os nossos filhos. Não tem. Não tem, eu já tô descobrindo isso aqui na raça. Mas eu acho que quanto mais outros assuntos a gente trouxer pra mesa, mais confortável. Então, quando eu falo de ritmo, espaço e função, que é meio que uma ação para as coisas acontecerem, a gente não esquece que para as crianças comerem, elas precisam de conforto, curiosidade também. Então, elas precisam se sentir confortáveis, elas precisam se sentir curiosas e elas precisam se sentir confiantes. Então, eu preciso me sentir confiante que minha mãe vai continuar me amando mesmo se eu não comer. Ela não vai me amar mais se eu comer ou não. E minha mãe não vai me amar mais ou menos se eu comer a mais ou não. Então, eu preciso ter essa confiança de que o amor da minha mãe é incondicional, além da comida. Então, a gente sabe isso aqui na cabeça, mas é muito difícil a gente aceitar isso no coração. A gente tem que transmitir isso também pra criança, né? Eu acho que a dica é essa, transmitir esse amor pra criança, independente da atitude que ela tenha em relação. Eu comecei a aceitar mais a Maria, assim, no sentido de eu vou... É hora da comida. Eu coloquei o pratinho pra ela. Ela tá comendo. Ela fala assim, não quero mais, tá bom. Você não quer mais. Mas fica aqui comigo, porque a sua presença é muito importante pra mim, filha. Acho que isso pode ser um bom complemento. Sim, com certeza. E aí, por exemplo, ela... Igual ontem, ela nunca foi de comer mais. Ela sempre... Por exemplo, pode ser o chocolate que ela ama, que isso é raro. Ela come até a hora que... Ontem, também esse exemplo. Ela pegou um sorvete e ela deu 3 mordidinhas. Ela falou, mamãe, não quero mais. Ela me devolveu o sorvete e eu e o Beto terminamos o sorvete dela. Não briguei do tipo, você pegou um sorvete inteiro e deu 3 mordidas. Não falei nada. Em contrapartida, ela quis um marshmallow. E ela nunca pede doce, assim. E ela foi comendo marshmallow quase o pacote inteiro. A única coisa que eu falei pra ela, você quer comer? Porque ela nunca se testou. Ela nunca comeu mais. E o marshmallow é uma textura bem desafiadora. E ela nunca se testou no aspecto de, tipo, vou comer. Ela nunca teve uma dor de barriga. Porque ela não come bastante. Eu falei pra ela, olha, se você quiser comer, você pode. Mas você vai ter dor de barriga. Você pode passar mal. Eu falei, vou deixar. Ela comeu quase o pacotinho inteiro. Chegou na hora de dormir. Mamãe me deu dor de barriga. Eu não vou mais comer tudo aquilo. Então, assim, eu senti que ela começou a se desafiar mais mesmo a partir do momento que eu não fiz mais aquilo ser um evento. Sim. Você quer, come. E aí, meu sogro fica muito, come? Essa menina não come. Essa menina não come. Falei, gente, deixa ela. A hora que ela tiver fome, ela vai comer. Ela não vai passar fome. Você sabe, Roberta, que eu atendo muitas gestantes, né? O que eu mais atendo, assim, numa ordem... São gestantes e crianças em introdução alimentar, depois que vem a dificuldade alimentar e, por último, pessoas que estão se organizando para gestar. E é muito comum eu ouvir das gestantes os traumas alimentares, principalmente dos avós, falando, você vai ficar doente porque você não come, aí você é muito magrinha. Teve um caso que eu atendi semana retrasada, que ela falou assim, nossa, eu tenho um episódio que eu me lembro muito, de que eu fui passar um fim de semana com as minhas primas num sítio, enfim... E eu fui ridicularizada porque minhas primas comiam e eu comia só aquilo que tava
bom pra mim. Tava bom pra mim. E aí falava, perna de saracura, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir isso. Então, agora ela tá com muito medo de como que vai ser essa relação familiar com a comida com a criança que nem nasceu. Então, olha como isso tá gravado. Cara, ela tem 40 anos. E antigamente tinha uma questão de criança saudável, era criança gordinha, né? E não tem nada a ver. Não Exatamente. tem nada a ver com saúde. Né? E entender também que tem apetites diferentes como nós 4 aqui. Se a gente sentar pra comer, a gente vai escolher. Se a gente for no buffet, a gente vai escolher coisas diferentes, em tamanhos diferentes, em pesos diferentes, porque somos diferentes. Então, quando chega uma prescrição, uma orientação de que a criança precisa comer 250 gramas de comida. Eu falo, peraí, 250 gramas de alface ou 250 gramas de purê? Sim. Né? Então, essas coisas não fazem sentido. Então, aceitar que a sua filha tem um apetite PP, sua filha tem um apetite GG, por exemplo, é importante. E aí você, Roberto, estava falando disso, né? De fazer com que a criança entenda e se sinta ouvida e amada. Tem um livro muito legal que chama, não sei se vocês já ouviram falar, que chama 5 Linguagens do Amor para Crianças. Não. É um livro perfeito, perfeito. Então, inclusive, ele tá aqui porque eu já tô lendo ele pela segunda vez. Eu li antes de ser mãe e agora eu tô relendo. Né? Eu já tava nesse rolê antes do meu filho, então, enfim. Né? E ele fala que as crianças, elas se sentem amadas de 5 formas diferentes. Então, uma das formas é o tempo de qualidade. A outra forma é com presente. A outra forma é com a forma tátil, né? A forma do carinho. E assim vai indo. Então, algumas crianças que realmente comem, não tem fim, às vezes, né? Claro, cada caso é um. Ela tá curtindo o momento da refeição ali. É o momento que ela tá com a família dela. Então, quando acabar de comer, ela talvez não vai sentir aquilo. Então, ela vai pedir comida várias vezes para ela se sentir presente ali. Pode ser um caso. E a criança que não tá comendo e tá recebendo um monte de atenção, fala, filha, o que você quer agora? O que você precisa de mim agora? Você quer um abraço? Né? Você tá tranquila para vir pra mesa? Você vai colocar a mesa? Então, o grande senão é entender que quando a gente fala de comida de criança, que é só o que eu sei falar, a gente tá falando de outras coisas. A comida é a consequência. Sim. A gente organiza a refeição de uma criança antes da refeição chegar na mesa. Chegou na mesa, acabou. Né? Perfeito. Chegou na mesa, acabou. O que a gente tem para fazer, a gente faz antes. Carla, eu agradeço a sua participação. Mas eu novamente vou encerrar, porque assim, já deu o nosso tempo, ele já me avisou ali 2 vezes. Obrigada pelas suas dicas. Eu acho que aí, mamães, foram valiosas. Se vocês tiverem dúvidas, qual que é o seu contato, Carla? Bom, eu não vou passar dos consultórios. Acho que talvez na rede social fica mais fácil, isso, né? Como Isso, que mais as pessoas simples. podem te achar lá? É carlamasuia.nutri. Masuia parece japonês, mas ele é italiano. O tipo de pizza é Matsuya. Mas é MASSUIA. E por aí, né? Eu acho que a galera da Pipu também, ou enfim. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação muito boa, mas a gente tem muita informação de todo tipo. Pode Sim, deixar a gente bastante sim. confusa, Sim. né? Concordo. Mas é isso. Quem quiser me procurar, enfim, então estamos aí. Obrigada, Carla. Obrigada, gente. Obrigada. Ai, gente. tchau. Até a Amém. próxima. Obrigada, Carla. Boa Até sorte mais. aí.